Começando mais uma Wiki Metal Happy Hour, ou melhor, um Wiki Metal Podcast. Pela primeira vez estamos fazendo a Happy Hour. Opa, tá aqui. Happy Hour e podcast. No mesmo programa, o 2 em 1, por um motivo muito especial. Estamos falando desse lançamento aqui que vai acontecer no dia 3 de setembro, Senjutsu, novo disco do Iron Maiden. Aqui. Primeiro, vou apresentar os dois logo de uma vez. Meu sócio, parceiro no crime, Daniel Dischler, e meu querido amigo Bruno Sutter. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Bruno. De nada, rapaz. O meu pix é brunosutterpix@gmail.com, tá? Opa, essa é informação importante, hein? Primeiro de tudo, eu quero fazer um brinde a essa grande banda. É um motivo muito bom comemorar aqui o lançamento de mais um álbum de estúdio, 17º álbum de estúdio do Iron Maiden. Já que vocês não têm nada pra beber, eu vou beber e vocês começam a falar aí o que vocês quiserem. Pô, podia ter falado antes, né, cara? Eu pegava a cerveja ali do Detonator. Ué, vai lá, dá tempo. A gente faz um intervalo aqui rapidinho. Fala com o Daniel Dischler. Vai buscar aqui. Quando você voltar, aí eu vou buscar a minha. Eu tenho até uma Trooper aqui, acho que eu vou pegar a Trooper então. Boa. Daniel Dischler, eu sei que você... Minhas garrafinhas aqui, ó, do Iron Maiden, as duas, ó. Fear of the Muito Dark bom. e The Trooper. Sobre esse disco, com muitos detalhes, a impressão que você teve ao ouvir o novo álbum do Iron Maiden. Olha que bonita a Trooper. Agora você mandou bem, hein, Brunão? Isso foi sem combinar, hein? No improviso. Sem combinar. E tô vendo ali o Seventh Son of a Seventh Son, um belo vinil, um dos melhores discos do Iron Maiden, né? É um dos meus preferidos. E o disco do ano. O novo do Halloween, sensacional. Muito bom também, em vinil. Bonita capa dele, em vinil. Não tinha visto em vinil ainda. Esse mereceu. De qualquer jeito, eu queria colocar aqui o nosso logo do Happy Hour, porque estamos numa Happy Hour, mas daí eu vou ficar com ele em cima da minha cabeça, então eu vou colocar o do podcast. Porque, na verdade, isso aqui é um Happy Hour e um podcast ao mesmo tempo. Como eu disse, pela primeira vez estamos fazendo um 2 em 1. Ele conta tudo da carreira dele, então tá lá no YouTube, no Facebook do Wiki Metal. Tem muitas histórias legais, muitas novidades legais da carreira do Bruno. Mas estamos aqui para falar de Senjutsu. Desse rapaz aqui, ó. Está espalhado pelas ruas de São Paulo, inclusive. Todo mundo só fala disso, né? Eu acho que eu vou começar aqui falando uma coisa que eu acho que é muito legal, que acho que só o Iron Maiden proporciona isso, principalmente hoje em dia, né? Essa ansiedade de saber como vai ser o novo disco do Iron Maiden, de saber que os caras estão preparando um novo disco, eles criam um suspense muito legal, né? O Bruce já tinha falado há uns meses atrás que vinha coisa nova por aí. Às vezes muita gente achou que o Book of Souls talvez fosse o último disco do Iron. Eu acompanho o lançamento do Iron desde o Peace of Mind. O Bruno é um pouco mais novo, mas o Dani também é mais ou menos dessa época. Então é uma sensação muito legal saber que tá vindo um disco novo do Iron, né? É uma sensação incrível. O primeiro lançamento que eu vivenciei do Iron foi o Fear of the Dark. O disco ele foi lançado, aí eu fui com meu pai lá na Petrosom, lá em Petrópolis. Aí ele comprou para mim o disco e, cara, eu não esqueço esse dia. Eu cheguei na casa do meu pai, que meu pai era separado da minha mãe, então era o final de semana que eu ficava na casa do meu pai. Ele comprou o disco pra mim, cara. Eu cheguei na casa dele, era álbum duplo, cara. Botei na vitrola, fiquei ouvindo, cara. Força, né? Eles têm uma aura toda especial. Eles são uma aula de como se montar uma banda, como se fazer o marketing de um lançamento de um produto. Tanto da WA Sports. Mandar um abraço para todo mundo lá da WA. É incrível, cara. O Iron Maiden é um fenômeno do heavy metal, praticamente o único fenômeno que ainda existe dentro desse segmento. E uma coisa que eu fico muito feliz também, eu vou passar a bola pro Dani, porque ele é um expert em Iron Maiden, o Dani sabe tudo da banda desde que fico muito feliz dos caras ainda estarem apostando em novidades, né? A gente sabe que muitas bandas da geração deles ficam sobrevivendo de passado, né? É lógico que talvez o auge ou os momentos mais incríveis da banda, há controvérsias, né? Tem gente que prefere os primeiros álbuns, tem gente que prefere Powerslave, ou outros o Fear of the Dark. Tem vários álbuns aí que podem estar entre os melhores, mas eu acho muito legal os caras
se dedicarem a lançar coisas novas e álbuns complexos, álbuns muito... Não são álbuns fáceis de serem produzidos, né? Então acho que o esforço dos caras para tá trazendo novidades, acho que é muito louvável isso. Não, sem dúvida, pelo passado, esse negócio da ansiedade, eu tava me lembrando que quando ia sair o Live After Death, logo depois do Power Slave, eu durante 25 dias da minha vida, eu saía do colégio, pegava um ônibus e ia até uma loja que eu sabia que naquela loja era importadora, ia ser o primeiro lugar que ia chegar aquele disco. Eu chegava, falava assim, chegou, o vendedor falava assim, não chegou. Ia pra minha casa. Fiz isso durante 25 dias. Tinha dia que eu nem entrava na loja, o cara falava assim, não chegou ainda. Aí, no dia que tinha chegado, ele tava mais feliz que eu, assim, o vendedor não tinha nem aberto da caixa, ele falava assim, vem, chegou. Então, é um negócio que nem o Bruno falou assim, eu não esqueço esse dia, é tanta lembrança do Iron Maiden que é muito difícil de não esquecer. E esse lance do Nando, eles mas, vamos falar de Senjutsu, né? Você estava falando da resenha, minha resenha tá bom, não envolveu o Brave New World nisso aí. Mas eu ouvi tantas vezes o disco, desde que a Warner me proporcionou a chance da gente, né, para nós três, da gente ouvir esse disco. Eu vi tantas vezes ele foi assentando, ele foi crescendo, sabe, músicas mais complexas, numa ouvida você não consegue determinar. Fez o disco e fala assim, uma bosta, né? Era muito melhor o The Number, claro, né? Você ouviu 420 mil vezes o The Number, esse o cara ouve uma vez e fala que é ruim. Então ele foi assentando, eu falei assim, acho que dá pra levar até o Fear of the Dark. Acho que dá pra levar acho que é o melhor disco, porque tem muitas músicas muito boas, tem momentos memoráveis. Eu acho que os 2 singles são muito bons. Eu acho que tem Day on Earth, é uma obra-prima. Literalmente, a música tem 11 minutos. Tem uns 6 minutos que eu não paro de arrepiar, assim, porque é a voz do Bruce e os riffs das guitarras e o baixo cavalgando, é tudo que a gente sonha no Iron Maiden. Tá ali, numa música só. Então é muito legal, em 2021 eles estarem lançando música com essa qualidade, é muito bacana. Tocou importante, a gente foi convidado pela Warner para fazer esse programa, para falar, você recebeu o álbum para fazer a sua crítica, a gente falou do nome do Bruno, que seria nosso convidado de honra aqui no programa, e eles na hora falaram, putz, seria demais ter o Bruno. Então, só para dizer que isso faz parte de um lançamento da banda, né? Então, muitas pessoas tentam ouvir antes, tem essa coisa de, eu consegui um link aqui pirata. Eu acho que é legal você fazer parte da estratégia. Eu, durante muitos e muitos anos, fiquei só do lado de fã e tive algum período da vida pela gravadora. São dezenas de pessoas que estão, o que a gente vai fazer? E pensando só para agradar os fãs. Então acho que é legal a gente esperar e fazer parte legal no The Metal Bar, que é um bar aqui em São Paulo. Inclusive, se você quiser saber como pode ouvir o disco antes do lançamento, de uma forma oficial e autorizada pela própria banda, pela gravadora, pelo empresário, tudo, entre no Instagram do The Metal Bar, que é um bar muito legal aqui de São Paulo, e lá tem as instruções. Você manda um direct message para eles vão reservar, vão colocar seu nome numa lista, e um número limitado de pessoas vai poder ouvir o álbum às 8 da noite, antes do lançamento, e vai concorrer a prêmios, inclusive o próprio disco e esse pôster aqui, onde tá? Esse pôster aqui, ele tá pequenininho ali, mas ele é bem grande, viu? Ele vai estar enquadrado, tudo. Tem outras coisas aí, surpresas, mas só para vocês saberem. Vamos começar a falar sobre o disco? Vamos nessa. Bora. O que vocês acham? A primeira música, Senjutsu, é uma parceria do Adrian Smith e Bruce Adrian Smith com o Steve Harris. A única música dos dois, do disco, começa com os tambores ali, parece aqueles tambores japoneses, né, que tem um grave muito legal. A primeira música do disco vai ser aquela empolgação depois de Dr. Doctor, né? E é uma música legal, gostei da música, apesar de não ser uma música tão rápida, assim, como introdução de show, como Aces High, por exemplo, mas é uma música que ela tem uma tensão, assim, parece que você tá indo para uma guerra. O que vocês acharam do Senjutsu? Ela tem uma pegada bem épica, né? Ela começa de uma maneira épica. A levada da música ela é toda épica, né? E geralmente coisa bem tradicional do Iron Maiden. É uma música que, ao meu ver, ela é muito boa, mas ela podia facilmente ter 5 minutos. Porque, para mim, o grande calcanhar de Aquiles desse disco é a falta de um produtor. Porque assim, o Kevin Schiller, ele assina a produção dos discos, mas ele só aperta o REC. A grande verdade é essa. Porque assim, quando você já tem uma banda consolidada, você já tem, 50 anos de banda,
convivendo com as pessoas durante muito tempo, fazer um disco icônico como porque são muitas ideias, que vem de um, vem de outro, e aí, cara, para juntar tudo num disco de 40 minutos, que era a época do vinil, tem que tesourar muita coisa, né? Tem que tesourar muita coisa e dar muita briga, sabe? E no caso, o produtor, ele é o cara que coordena isso tudo, ele é o técnico, é como se fosse um time de futebol, ele é o técnico. E eu acredito, cara, que depois de tantos anos, depois de tanta treta, eles devem estar assim, cara, tivesse ideia aqui, vai. E essa ideia aqui? Legal, manda brasa. Aí a música vai ficando grande, vai aumentando, vai aumentando. Aí no final, cara, tem 8 minutos a música. Ah, maneiro, cara. Eu acho que é justamente por isso, inclusive, que eles falam, cara, é um dos melhores discos que a gente fez, porque o clima deve ter sido ótimo, porque não teve treta. Todo mundo deu ideia, as ideias foram aprovadas. O Kevin chega, grava aí. Beleza. Mas e se... Fica na tua aí, irmão, grava aí. Eu acho que o clima foi esse, entendeu? Mas eu não discordo. Eu acho, inclusive, que tem vários momentos, né? Não só o negócio de entrar todas as ideias, mas às vezes entra uma ideia que o cara repete 8 vezes ela, né? E podia ter repetido 4, né? Que já entendi, né? Então, isso ia encurtar um pouquinho. Eu também acho que isso poderia acontecer. Mas uma coisa muito legal que eu achei da introdução, porque nessa música dá pra perceber que tem uns primeiros 30 segundos que é como se fosse deixar de pensar no Final Frontier, que é igual, né? A primeira música do Final Frontier tem uma introdução e depois começa a música. Mas essa introdução, ela é muito mais visceral, ela é muito mais drive, na outra é muito mais efeitos, e ela é muito mais curta também agora, é uns 30 segundos de intro, Final Frontier é uns 2 minutos até começar a música. Então, acho legal, assim, e tem um clima, que nem vocês falaram, um clima de guerra, né, um clima de guerra japonesa. É o que o Bruno falou do épico, né? O Iron Maiden é metal épico, né? É um metal, eu até chamaria de metal cinematográfico. Não é um prog metal, não é um power metal, heavy metal, é um metal épico. Eu ouvi o disco assim, consegui desligar tudo, tirei, não fiquei olhando redes sociais, nada, fiquei ouvindo o disco. E parece que você tá indo num filme de 4 horas, daqueles Lawrence da Arábia, sei lá, um filme que você se sente meio que num filme, né, num disco do Iron. Então, eu acho que é muita coragem dos caras hoje em dia terem essa atitude, porque a gente vive num mundo tão rápido, né, de música. Se eles quisessem ganhar o jogo fácil, tava muito, muito na mão, né? Era fazer umas músicas de 3, 4 minutos, ia virar um monte de hit, mas, os caras são corajosos. Eu admiro essa coragem de fazer uma coisa totalmente contra a onda do que vem por aí. Todo mundo só ouve música no Spotify, eles em CD acho que é o primeiro duplo. Não, acho que já teve, Book of Souls. Book of Souls é duplo também. Mas então, puxando a capivara do Kevin Shirley, que o Bruno citou, que é of Death, Matter of Life and Death, obviamente, o Senjutsu, então deve ser um cara que sabe administrar ali os conflitos dentro da banda, mas é um cara que trabalhou muito com o Dream Theater, né? Então ele pra ele, música longa tá liberado, quer fazer? Essas de 10 minutos são hits pro rádio, né? Muito curtas. Eu acho que eles escolheram o Kevin Shirley exatamente porque, cara, eles queriam fazer música grande e ele não chiaria. Porque a grande maioria dos produtores falaria assim, bicho, tá muito grande, cara. Mas, o Kevin Shirley, produz Iron Maiden. Eu acho que o caso do Kevin Shirley, ele é um produtor passivo, sabe? Porque no caso do Dream Theater, tudo ficava na mão do John Petrucci e do Mike Portnoy, sacou? Então, eu acredito que essa pegada do Kevin Shirley seja perfeita para Iron Maiden. Porque são pessoas que já têm uma carreira hiper, mais mega consolidada, e são pessoas que não querem ficar ouvindo mais pitaco de produtor, sabe? Não precisam disso, sabe? Então, bicho, grava aí, tu vai assinar a produção da Iron Maiden, fica na tua aí, grava aí, e vai ficar tudo bem, beleza? Mas, fica aí. E hoje em dia não existe um cara como o Martin Birch, por exemplo, que seria um cara que ia falar, isso aqui tá muito longo, corta, então não existe essa... Produzindo os discos para depois trazer o Kevin Shirley. Eu acho, cara, que o Martin Birch trouxe muitos gatilhos pro pessoal da Iron Maiden, porque eu tenho certeza absoluta que ele era o cara chato para que os discos saíssem um primor. Tanto que do Killers até o Fear of the Dark, a gente que é fã hardcore,
não tem defeito. Os discos do Killers até o Fear of the Dark não tem defeito nenhum. São discos impecáveis, né? Então, isso tem muito, certeza, isso tem muito dedo do Matt. Não tá bom. De novo. Até que eu fiquei puto, dei um berro, joguei a cadeira e ele falou, agora tá bom. Então, a gente vai falar sobre isso posteriormente, a respeito da voz do Bruce no disco. Cara, tem muito dedo do Martin Birch nessa excelência na gravação, na voz, em tudo. Então, cara, os caras já estão coroa, eu quero me divertir. Então eles gravam o disco de uma maneira leve e as ideias vão vindo. E a música ficar grande acaba sendo uma consequência disso. Você falou do Bruce Dickinson, sem dúvida, um dos pontos altos do disco, né? Impressionante a interpretação. Eu falei do negócio cinematográfico, mas a voz dele, o jeito que ele pronuncia as palavras, as frases, a mudança, a variação de tons, né? Tem música que ele é lá em cima, a parte cantada, dando um refrão abaixo o tom. E aí isso tem uma dinâmica impressionante, o nível artístico, né, de vocalista que o Bruce Dickinson é inacreditável. E só complementando, assim, concordo totalmente, né, com o Bruce ser um dos pontos altos do disco, mas não dá pra deixar pra trás os solos, que é um negócio de louco nesse disco. Os solos estão muito animais. O Nico tá muito animal nesse disco também. Então é muita coisa boa pra gente falar aí. E não vai dar tempo, a gente vai ficar umas 7 horas aqui se a gente não for pra Stratego agora. Pra Stratego, o segundo single. Uma música do Steve Harris com o Yannick Gears, um tecladinho ali no refrão, que pra mim seria mais legal se não tivesse. Mas tudo bem, tá lá, a música é muito boa, eu gostei muito. Ela é bem legal, a Stratego é bem legal, mas aí já aparece o primeiro ponto do disco que realmente são 2 calcanhares de Aquiles para mim. Primeiro é essa coisa que eles já estão fazendo há um tempo, que é essa guitarrinha videokê. A guitarrinha videokê é o quê? Você pega a linha de voz e transforma a linha de voz numa base solada. E, cara, não precisa disso, cara. Parece que tem um guitarrista que tá meio sem ter o que fazer, já tem 2 guitarras, né? Ele, vou fazer a linha de voz aqui na base solada. E isso incomoda, sabe? Quando você não tá na mesma... Tem na Stratego e tem várias músicas no disco. Mas tem uma outra, eu não sei, não lembro agora qual é, mas tem uma que ele faz um outro arranjo durante o solo, que é bem legal, não sei se vocês lembram qual é. A gente vai falando, talvez eu lembre. Falar pro final do disco. Cara, eu acho que é Hell on Earth, talvez. Mas quando você faz uma base solada, pensando em composição e produção, quando você faz uma base solada, tá numa oitava muito longe, na Stratego, o Bruce está cantando numa terceirança muito grande, e aí fica me incomodando. E o caso do teclado, cara, é o tecladista de uma mão e de um dedo só, né? E esse cara, ele é chato pra caralho nesse disco, que é o cara que fica o disco inteiro assim, né? E tem aí um vacilinho de produção nessa música. Cara, vocês vão ser os caras... Eu vou ser o cara chato dessa live. Não, mas a gente tá aqui pra isso. A gente quer falar sobre tudo, né? Pra quem não ouviu ainda, saber mais ou menos o que esperar. Mas é lógico que é muito interessante porque cada um tem uma opinião muito diferente. As minhas preferidas são totalmente diferentes das do Dani. Imagino que talvez das suas também. Mas vamos lá. O que você ia falar que é chato? E tem no final, tanto no final como no meio da música, parece que teve um vacilo de edição nessa música. Porque esse teclado, ele tá a música inteira adiantado da música. E esse é um vacilo, assim, meio grotesco. Tu percebe que o tá muito antes da base, sabe? Então isso aí foi, acho que, não sei se eles estavam na pressa, ou isso é problema, parece que é problema de edição, ou o tecladista, acho que é o cara da produção da Iron Maiden, que é o cara que faz o teclado ao vivo, né? Não sei. Não sei também, mas na pressa eles não estavam porque eles gravaram isso em 2019 e tinha muito tempo pra rever isso aí. Pois é, cara. É o Kevin Shirley também. Vamos botar na conta do Kevin Shirley. Pronto, vai na conta dele. Pegaram o tecladinho de uma oitava, não tem harmona, em todas as músicas do disco é uma nota só, tudo monofônico, e isso realmente dá uma incomodadinha, mas é uma música boa, cara, Stratego. Eu gostei muito também da música. Eu acho que ela tem uma pegada um pouco das músicas antigas do Iron Maiden, mais rápida, mais direta, mais curta, e com a galopada, né? Apareceu a voz do Bruce baixa em relação a tudo. Nessa música só. Não sei, achei que. Talvez até pelo efeito um pouco da guitarrinha videokê que você falou, guitarra, né? Então, e como ele tá cantando numa tessitura mais baixa, né? Tá lá numa pegada mais blaze, assim.
E aí a gente entra na The Writing on the Wall, primeiro single do álbum. Eu adorei essa música, inclusive essa música tem uma das coisas que eu mais gostei no disco, que foi a parceria de volta do Bruce Dickinson com o Adrian Smith, que são músicas, eles fizeram músicas juntos, históricas, né, como Flight of Icarus, 2 Minutes to Midnight. O que mais que eles fizeram juntos, Dani? Você que é a enciclopédia meidenianica. Fizeram várias, assim, mas de Writing on the Wall, acho que vale a pena falar um pouco, porque uma das grandes críticas que se faz ao Iron Maiden também é assim, é mais do mesmo. É sempre a mesma coisa, é sempre middle ré, essas coisas, né? Então assim, Senjutsu, música pesada, densa, arrastada, meio doom. Aí Stratego, Maideniana, cavalgada, rápida, mas uma direta. Cavalgada não tão rápida, né? Um pouco mais... Aí, Riding on the Wall, uma pegada folk, meio western, meio country, um riff muito diferente, um videoclipe espetacular com 400 easter eggs escondidos, e eu achei muito legal, e eu acho que, eu já falei um pouco dos solos desse disco, que são maravilhosos, mas quem não ouviu com calma o segundo solo de The Writing on the Wall, vai lá ouvir, é aos 4 minutos e 20 mais ou menos, é uma obra-prima esse solo. Aí depois chegamos na primeira épica do Harris, né? Primeira épica do Steve Harris, Lost in a Lost World. Uma das melhores do disco pra mim. Um refrão incrível, o Bruce tá cantando demais. Tem uma introdução bem bonita, uma batida diferente. Eu tava tentando lembrar que música que tem do Iron antiga, assim, talvez seja do Seventh Son, que tem essa batida. The Clairvoyant. Clairvoyant, exato. Mas essa música, na verdade, ela é muito, muito, muito X-Factor, cara. Essa música é a cara do X-Factor. O refrão é muito X-Factor. A introdução, essa batida, ela tem bastante no X-Factor, em várias músicas. É muito legal. É uma das que eu mais gostei também. Tem um pouquinho dessa guitarra videokê também no pré-refrão, que dá uma incomodadinha um pouco, mas é uma música bem, bem legal, que também, no meu ver, ela poderia ter 5 minutos também. Geralmente, essas embarrigadas que tem na Senjutsu, nessa e algumas outras, elas estão na meiuca. Estão na meiuca ali, que parece que eles vão se empolgando, vão indo meio para uma estradinha de terra. Aí seria o caso do produtor falar, galera... Aqui, volta cara, aqui, volta para o asfalto. Deixa ali, pera, já volto. É meio assim. Mas é uma das que eu mais curti também. Essa parte do meio parece um pouco Afraid to Shoot Strangers, né? Que vai assim, um monte de riffs um atrás do outro e tal. Eu gostei muito dessa música também. Achei que o começo me lembrou um pouco Planet Caravan, do Black Sabbath, assim. Não sei como me meio deu sombria, uma melodia mais vibe densa, assim, né? E sobre o anti-refrão, a bridge, né? A ponte. Antes do refrão, o refrão é muito X-Factor, achei. O ponto alto dessa música, tudo bem, tem a guitarrinha e tal, mas eu achei muito lindo, e eu achei que eles pegam, não sei se você percebeu, eles pegam esse anti-refrão, levam pro final da música num arranjo acústico, assim, lento, que é um momento memorável do disco, achei muito legal. Mas se o Blaze Bayley cantasse o refrão dessa música, só com tomar alguma injeção de adrenalina, alguma coisa assim. Não, mas, cara, eu gosto pra caramba do X-Factor. Eu acho um disco bem legal. Ele tem uma pegada bem sombria, assim, e umas batidas. A produção desse disco de áudio, o som da bateria, tá tudo bem, bem legal. E foram boas referências, deu uma memória boa, assim, do X-Factor. Essa música é até uma coisa interessante, como seria o Bruce Dickinson cantando alguma música do X-Factor, você acaba realizando um pouco nessa música aí. Mas o refrão tem um tom bem alto, né? Lost in a lost world. Sim, não vou tentar fazer aqui, velho. Desculpa aí, pessoal que tá assistindo. Aí chegamos na quinta música. A música que eu mais tinha expectativa de ouvir, que eu tava mais curioso, é essa aí que vem agora. Days of Future Past, mais uma autoria em parceria do Adrian Smith com o Bruce Dickinson. Para mim, uma das melhores do disco. Eu achei a mais legal do disco. Eu também. É a que eu vou tocar no rádio com bastante constância, né? Porque ela cabe em rádio. É a única música que eu não tenho que falar. Não tem que falar da duração, né? Porque ela é a mais curta do disco, 4 minutos. E ela é bem direta, né? Ela começa, já começa... o Iron de lá de trás, dos anos 80. O Iron da era do vinil.
né? Que você tinha um tempo limitado. O que eu queria destacar é tudo que vocês falaram, né? 4 minutos, remete ao Maiden antigo, continua nessa sequência da gente falar assim, olha, puta, só músicas diferentes, né? Porque a gente já falou daquelas 3, como eram diferentes uma das outras. A quarta, esse épico, parece um pouco Planet Caravan, parece X Factor. Essa quinta parece Maiden antigo, então só vai mudando, assim, começa com uma coisa meio grandiosa e cai num riff rock and roll, mas muito rock and roll, muito Adrian Smith, que eu achei demais, assim, essa música... Ele é um cara extremamente criativo, né? Ele, só abrindo um parênteses, lançou um excelente disco com o Rich Kotzen esse ano. Eu adorei o disco dele com o Rich Kotzen e mostra como ele é um cara criativo e excelente compositor, né? Um cara que fez tantas músicas boas no Iron e quando ele tá livre, né? Num projeto desse praticamente solo, ele aí voa sem limite, né? O cara... Inclusive como guitarrista, é incrível ele como músico, não é aquele cara 300 mil notas por segundo, mas tem um bom gosto, uns timbres de guitarra. Eu sou muito fã do Adrian Smith, acho ele incrível como músico, e ele quando voltou pro Iron, o Iron voltou a ser o Iron que a gente estava acostumado, né? Voltando agora para a sexta música, a última música do disco 1, que vai sair no CD, a sexta música, mais uma parceria do Yannick Gears com o Steve Harris, The Time Machine. Eu achei que eu menos gostei do disco, apesar dela melhorar na segunda metade. Até a primeira metade eu achei ela meio sem graça, meio parecia aquelas músicas que estão para encher linguiça, mas depois ela dá uma crescida e aí me agradou um pouco mais. Não sei o que vocês acharam. Eu sei que o Dani gostou bastante dessa música, né? Não, não tá entre as melhores, né? As minhas melhores são os 2 singles que a gente acabou de falar, Days for Future Past e a última, Hell on Earth. Essa metade desse disco, pra mim, tá perfeito. E depois aí tem as outras que estão um pouquinho atrás. Mas eu gosto, sabe o que, dessa música? Mas eu não acho que ela é uma das melhores mesmo. Acho que é talvez um dos pontos um pouco mais baixos aqui do disco. Mas eu gosto do storytelling do Bruce. Acho que o Bruce, ele conta uma história inteira nessa música, fica muito claro esse lance de como ele conta a história. Me lembrou, assim, um pouco, nada a ver com a música, né, mas me lembrou um pouco o Rime of the Ancient Mariner, no sentido que ele conta uma história, começo, meio e fim, e é isso que acontece em The Time Machine, né, ele começa a contar uma história, depois vira um negócio que me lembrou os musicais, assim, parecia que ele tava num Jesus Christ Superstar, assim, contando realmente uma história, narrando, assim, uma história, e essa construção, assim, de storytelling, achei legal. A interpretação do Bruce sempre sei lá, é uma viagem, né? O Bruce Dickinson é um artista, assim, que existem poucos como ele no mundo. Eu acho que o Bruno concorda com isso. Ele interpreta com muita força. Conforme ele foi envelhecendo, a voz dele foi ficando mais forte. Isso é muito louco, cara. Tem passagens desse disco que ele enche o peito e que vai lindo, sabe? Com força, com pressão e com timbre. Isso é do caralho no Bruce. Eu acho que essa é a música que eles mais ousaram em fazer coisa diferente, né? Então acho que é justamente por isso que causa um certo estranhamento, né? E tem umas mudanças, né? É a música meio prog, assim, né? Tem umas mudanças de ritmo, tem umas mudanças de andamento e base junto. Eu acho que essa é a música que o Bruce Dickinson falou, cara, tem músicas que tu vai ouvir aí, ele falou isso numa entrevista, que tu vai ouvir e falar, caramba, isso nem parece Iron Maiden. Eu acho que essa música é a música que ele estava falando. Essa é a Writing on the Wall, e é justamente por isso que talvez cause um certo estranhamento. Justamente por isso eu achei a música interessante, né? Na minha resenha eu falei que parece um pouco Rush em alguns momentos. Exatamente. E é isso que falou do prog, assim, né? Mas enfim. Agora, Bruno, essa próxima música é uma que você poderia considerar de junto com Days of Future Past e tocar de vez em quando, porque é uma balada pra rádio essa aí. Tudo bem que é mais longa, né? Mas ela é uma balada dramática, né? Exato. Mais uma autoria do Adrian Smith com o Bruce Dickinson, e é o tipo de balada do Iron, que ela não chega a ser uma balada, né, clássica, é uma balada do Iron, que é na linha de Coming Home, do Final Frontier. Que o Bruno falou, né, de que é uma balada não romântica, né, uma balada dramática, né, chama Darkest Hour, a gente nem tinha falado o nome da música, né, e que é a hora mais escura, né, imagina a escuridão, a dramaticidade disso, ele pensando, a hora que sair o sol, a hora que passar essa escuridão, sair o sol, eu vou pra batalha e pode ser que eu morra, né, então por isso é muito legal a letra, muito bacana todo o clima criado, eu achei muito, muito legal, começa com ondas do mar na praia e termina desse jeito também, achei
bom gosto total, mais um filme do Iron Maiden, né? A gente, em vez de falar isso, mais uma música, mais um filme do Iron Maiden. E antes da gente entrar nas três finais, que são as mais três músicas épicas do Steve Harris, eu sugiro mais uma vez que as pessoas tenham um pouco de paciência para esses discos. São discos complexos, com arranjos complexos, com letras, com interpretações. Então, assim, eu ouvi a primeira vez, ele me causa um impacto. Mas hoje eu ouvi pela quarta vez o disco inteiro. Eu já tô super familiarizado com o disco e já tô curtindo muito mais. Então, assim, aconteceu a mesma coisa com o Final Frontier, com o Book of Souls. Você tem que dar um tempo pro disco, né, para entender o disco. Eu acho que os bons discos têm um pouco isso, né? São discos, não é assim, ouvir 30 segundos de uma música, não vai nem chegar na música, né, se ouvir 30 segundos. É isso aí, eu concordo total. É uma pressa, né, que as pessoas têm muito. Eu vi, né, nos comentários da minha resenha, tem a gente falando assim, esse disco é muito pior, tipo, as pessoas não tinham ouvido o disco ainda, mas é porque eu tinha falado que é o melhor dos últimos 30 anos e nego falando, não é nem a pau, mas calma, vamos ouvir, né? Você foi bem polêmico nesse título aí. Foi. O Dani, ele é quase, ele é pouco fã do Iron Maiden. Já tive o prazer de assistir shows do Iron Maiden com ele e você olha pro lado, sei lá, o cara às vezes tá, tipo, chorando, assim. Não, cara, eu também sou um fã que eu sou aquele fã que quando vai no show do Iron Maiden, nem que tá do lado fica puto, cara, sabe? Porque eu fico pulando, eu entro em êxtase. Se eu bobear, eu tô saindo gozado do show, sabe? Porque é o Iron Maiden. Agora, a gente estava falando do show, eu não sei se você concorda comigo, Bruno, eu tenho uma descrição para quem nunca foi no show do Iron Maiden, que é um dos poucos shows que as pessoas não vão lá para assistir o show, para falar assim, vamos lá, vamos ganhar esse jogo e vai e grita, como se fosse realmente um jogo, assim, uma final de campeonato. O Iron Maiden tem uma aura muito diferenciada, cara. É uma banda muito especial. Não tem que falar a respeito disso, tanto a respeito de produção de show, o espetáculo em si, eles sempre primaram por isso. Então, quando você pode não conhecer o Iron Maiden, de repente entra aquele Ed gigante, que você fica, porra, outro espetáculo, sabe? Então, esse diferencial do Iron Maiden é muito foda. Vamos pra reta final? O Hudson falou aqui um negócio interessante, é tipo uma religião, é mesmo uma religião, né? Eu tive nos últimos... impressionante o Bruce, a gente vai ficar batendo nessa mesma tecla, né? Impressionante o Bruce, ele tá cantando mais hoje em dia do que ele cantava depois da World Slavery Tour em 85, 86. Então assim, 35 anos depois o cara tá melhor do que ele tava, é inacreditável, né? Ele conseguiu, ele entrou numa forma nova de cantar, ele aprendeu a cantar de uma maneira diferente conforme a idade foi chegando, onde o timbre dele ficou mais feio, mas em detrimento disso, a afinação dele tá absurda. Ele na turnê do Seventh Son, ele cantava aquela música se matando. Hoje, isso aí é muito louco, cara. Apesar do timbre dele ter ficado mais opaco, a potência de voz e a afinação tá absurda mesmo. A experiência também acho que conta muito pro vocalista, saber cantar, né? Total. Ele cantava até de uma forma diferente esse Jai, né, ao vivo. Ele tirava os tons mais altos, ele mudou a interpretação e hoje em dia ele canta como se estivesse cantando em 84. Vai tomar no cu. Vamos lá, entrar nas três últimas do Harris. O que você ia falar, Dani? Eu ia falar que a gente vai entrar nessa reta final das três do Harris, 3 épicos, 3 músicas com mais de 10 minutos, 3 músicas que representam muito o que o Bruno falou de serem músicas mais complexas, longas, faltou de repente o produtor dar uma tesourada em algumas coisas, mas eu ia falar aqui, só pra gente fazer um break, você não ia dar uma dica pros nossos Wiki Brothers que estão nos vendo sobre uma playlist muito legal, né? Sim, Iron Maiden, né? Estamos falando sobre isso. Rádio Iron Maiden no Spotify. Só clicar Rádio Iron Maiden. Sigam essa playlist. A própria gravadora da banda fez essa playlist para nós, né? Para os fãs do Iron Maiden. Então, entra lá quem assina Spotify e siga essa playlist. Tem coisas muito legais do primeiro ao novo disco do Iron Maiden, em todas as fases. Já tem os 2 singles, estão lá, então um jeito fácil de se achar os 2 singles, e eles falaram que agora com o lançamento do novo também eles vão misturar músicas novas com músicas velhas, até uma dica, né, para você, o seu amigo que não conhece direito Iron Maiden, fala assim, ouve essa playlist aqui que tem tudo de bom aqui.
Vamos entrar na reta final do disco? Eu chamo essas músicas épicas do Steve Harris de Rime of the Ancient Mariner. Temos 3 Rime of the Ancient Mariner aqui. Na época eles colocavam uma, né, no disco e já ficava aquele alvoroço. Hoje eles colocam 4 músicas de 10 minutos, né? Mas ali, Death of the Kells. Eu achei... Você vê que curioso, né? Eu acho que essa música é a música que deveria ter sido cortada e a gente cair para 1h10. Não é uma música que bateu, talvez ela cresça ainda em mim. O Nando é a segunda pessoa, tem um outro jornalista que também foi convidado pela Warner para ouvir o disco e ele escreveu na resenha dele que é a música preferida dele. Para mim é uma continuação de The Klansman. Ela é uma The Klansman zumbi, é uma The Klansman que morreu e voltou. Mas ela trata do tema, ela lembra The Klansman, mas eu acho que ela não chega em toda a energia que a gente, até na última turnê do Legacy of the Beast, eles tocaram, né, com o Bruce cantando, super legal, mas eu acho que não é uma música que bateu em mim, não sei, ainda, talvez daqui a uma semana eu mude de ideia. Cara, a Death of the Kells, ela é uma música que seria só dessa vez. Corta 5 minutos dessa música, porque ela poderia ter um arranjo sinfônico ou harmônico no teclado lindo. Só que, porra, parece que eles não querem pegar um tecladista. Aí pega esse filho da puta que só tem uma mão e um dedo. Essa marcha, ela dá uma certa agonia dela não mudar. Na hora que ela muda, já tem mais de 5 minutos de música. Ela muda para uma parada meio peace of mind, assim, que fica do caralho. Então, é mais um exemplo que essa música podia ter a metade do tempo, que ela seria uma música incrível. Infelizmente, foi para a estradinha de barro e foi embora. Eu concordo com o tempo da música, podia ser mais curto, mas eu gosto muito do storytelling do Bruce, mais uma vez, né? A interpretação dele contando uma história, você se coloca num filme, né? Pelo menos essa música me passou essa sensação. E aí o Steve tocando muito, né? O Steve tocando junto com as guitarras, fazendo os riffs. É o violeiro do baixo, né? Gosta de tocar fazendo acorde. O Steve, mas assim, é o nosso... sem ele não existiria nada disso, né? Nada de Iron Maiden sem Steve Harris. Então a gente tem que agradecer muito por tudo que ele fez até hoje. Aí entramos na 9ª música do disco, a penúltima, mais uma épica do Steve Harris, The Parchment. A mais longa do disco. A mais longa do disco. Me xingaram aqui porque eu comparei com o Rime of Ancient Mariner. Não comparei, eu só usei como referência de músicas épicas e longas. Não comparei nada com nada. Eu acho que é um erro a gente ficar comparando, inclusive. A gente tem que ouvir o disco com cabeça sem preconceitos, né? A gente tem que ouvir o disco pra curtir o disco, meu. E eu curti muito esse disco. É que isso é uma coisa do metal, né, Nando? A gente quer sempre estar num lugar seguro, né? Então, sempre quando você ouve um disco novo, uma música nova, você quer comparar com alguma coisa que você já conhece para você se sentir abraçado, sabe? Por uma situação de, não, eu não estou num lugar que eu nunca fui, né? Então, isso é uma coisa meio normal, nossa. Então, no caso da The Parchment, é uma música que você entra, tu já parece estar entrando meio numa To Tame a Land, numa Power Slave, porque ela é calcada naquela escala mais oriental, né? Então você se sente naquele clima, né? Que é bem bacana isso. E o riff é bem legal. O riff... Eu achei a música interessante, assim. Mas aí tem a guitarra videokê também. Mas a primeira do disco, a Senjutsu, também tem uma pegada de escala egípcia, né? De melodias meio Power Slave, né? A Senjutsu, a primeira do disco. Eu ia falar isso, que na minha resenha eu falei que nessa música The Parchment me lembrou um pouco esse lance egípcio, né? Essas escalas aí meio... Que são usadas lá, mas o To Tame a Land também tem isso. Eu não tinha pensado na To Tame a Land. Realmente parece um pouco isso aí. Mas ela repete muito, né? Ela vai repetindo muitas vezes. É aquela coisa que... Eu acho que o Iron Maiden entrou nesse lugar, desde que perdeu essa coisa da produção, de, cara, eu vou fazer, quando esse disco sair, eu vou fazer um Bruno Sutter cut desse disco, eu vou só ouvir o meu cut. Vou botar as músicas tudo com 4, 5 minutos e vou ouvir tesudo, cara. Eu vou gostar muito mais do disco. Mas sabe uma coisa que eu acho eles tocarem essas músicas ao vivo, porque é lógico que uma música de 10, 12 minutos
ela vai ser tocada talvez nessa turnê e nunca mais, né? Então se eles tivessem mais músicas de durações humanas, né, normais, talvez poderiam virar clássicos do Iron, né? Coisa que não é mais difícil de acontecer com uma música tão longa, né? Eu acho que isso não vai acontecer mais, cara. Aquele negócio que eu falei no começo. Eles querem dar as ideias, eles não querem mais tretar. Vamos fazer as ideias de todo mundo. Entra aí, grava aí, os maiores. Mas falando em música maior, agora o solo vai ser do Daniel, que é a 10ª música, a última música do disco, Hell on Earth. Ele amou essa música, então manda aí, Daniel, o que você achou? Eu adorei. Hell on Earth. Música é gosto, né? Todo mundo tem gosto pra todo mundo. Tem gente que adora músicas longas, progressivas, complexas, Yes, Dream Theater. Pra provar meu ponto, assim, eu não gostei de Death of the Cells, não gostei tanto, né? Não gostei tanto de Death of the Cells ou de Department, que são os dois primeiros que a gente acabou de falar, clássicos do épicos, né? Do Steve. Mas essa, apesar de ser longa, eu achei ela muito, muito criativa. Ela pega o tempo todo com coisa legal. Ela tem essa introdução lenta, que é muito bonita, que ele apresenta o tema. Tipo Only the Good Die Young, assim, sabe? Poderia. Porque, assim, e ainda mais onde ela tá no disco, né? 10ª música do disco, depois de você já ter ouvido músicas longas, ela ainda tem uma intro longa. Então, isso também atrapalha, né? Porque você já tá esperando... Concordo, mas não estraga, porque assim, se você olhar ela, não ouvi o disco inteiro, vou ouvir só ela, tem essa introdução, ok, concordo que poderia ser curta, concordo que poderia ser cortada, mas ali, quando começa, ela vai fácil até os minutos 10, assim, só com coisas, tanto que o refrão, ele não é repetido, né, ele só toca uma vez o refrão. Ele repete 4 vezes a frase, acelera, ela é muito bacana, tem tudo que a gente gosta, tem os riffs melodiosos pra gente fazer o no estádio, tem o baixo galopante do Steve Harris, tem um refrão, tem os solos que são demais, aí ela vai pra uma parte calma, meio Rime of the Ancient Mariner no meio, que é o baixo do Steve Harris comandando tudo, o Bruce coloca 2 minutos no começo e tem 2 minutos no final de fade, fading away de morrer, então se tirar esses 4 minutos, é uma música de 8, 9 minutos. Uma música de 9 minutos, lembra? Curtinha, quase um Ramones, né? Você tá falando do Dream Theater ou tá falando do Iron Maiden? Porra. Aí veio a Rime of the Ancient Mariner, veio Seven Sun, aí fudeu, virou... Alexander the Great. Alexander the Great. O Steve Harris ficou pirado em música grande. Ele tem um fetiche por música grande. Né? Tipo, quanto maior a música, mais tesudo ele fica, né? Mas dessas 3 eu acho mais legal. Tem um relógio biológico diferente. Rodrigo Ribeiro, que é um puta do guitarrista, dá aula pra mim e tal, ele fala uma coisa que é muito engraçada. Ele fala assim, a música 22 Acacia Avenue, hoje, ela seria um disco. Ele ia pegar um riff de cada riff daquela música e fazer uma música com cada riff. Assim. É o caso da falta do produtor mesmo, pessoal. Um produtor ativo. Se o Martin Birch estivesse vivo e atuando, esse disco seria no nível de um Peace of Mind, cara. Eu acho que o grande problema do Iron Maiden nos últimos discos é essa coisa de embarrigar muito e a falta de um produtor mais ativo para falar, galera, para de viajar, menos é mais. Mais é aquilo, em detrimento da felicidade do grupo. Entra as ideias, tudo repete quantas vezes quiser. Os caras já estão velhos, cara. Deixa os caras ser feitos. E ouve em casa a tua edição, sabe? Que é isso que eu vou fazer. Discos do Iron Maiden, o Senjutsu entra em que posição? Ou que nota vocês dão pro Senjutsu, vai? A pergunta é pra mim ou pra Bruno? De 0 a 10, pensando que o The Number e o Peace of... Cara, assim que são intocáveis, é muito 10, difícil né? chegar. Esses do 1 ao 7 são 10. Do primeiro ao Seven Sun, pra mim não tem como mexer. Dá pra incluir o No Prayer e o Fear the Dark até nessa conta aí também. Aí vem uma fase que já não tá nesse nível. São discos ótimos todos, na minha opinião, mas não tá nesse nível. Ele cai, assim, os dois do Blaze, todos eles, Brave New World, Dance of Death, Matter, Love and Death, Final Frontier, Book of Souls e o Senjutsu. Todos eles eu gosto. Mas dessa era, eu acho que o Senjutsu e o Brave New World são os que estão comandando, na minha opinião. Eu acho também que eu falei pro Alexander Milas, que é o presidente do fã-clube do Iron Maiden, que eu achei o melhor disco desde o Brave New World. Ele tá, pra mim, na mesma linha. Apesar de gostar muito do Final Frontier, porque eu ouvi muito o Final Frontier, porque eles vieram pro Brasil,
acho que 2 vezes na turnê do Final Frontier. Eu estava trabalhando na gravadora na época. Eu fui obrigado a ouvir porque a gente fez audições e tudo. Então eu fiquei muito familiarizado com as músicas do Final Frontier. E foi uma estratégia parecida, né? Eles lançaram o single Eldorado logo, que era uma música meio The Writing on the Wall, assim, né? Era uma música meio diferente do Iron Maiden, né? Mas não, eu só fico muito feliz da banda tá nativa, tá lançando coisas novas, tá se desafiando, tá sendo corajosa, né? Não tá fazendo nada só para cumprir tabela. Eles se esforçam. Eu acho que isso é louvável. Eu acho que não é o caso nem deles se esforçarem, porque quando você entra nessa vida artística, você não consegue ter outra vida, sabe? Você não consegue parar. Você vê o caso do Ozzy, que tentou parar, né? Não foi jogada de marketing. O cara pode ter realmente tentado, o caso dos Scorpions, do Kiss, que não dá, cara. A energia que o público emana para você é uma coisa muito forte, é muito viciante, sabe? Então eles querem somente ser felizes, cara, fazer o que eles amam fazer. Você percebe isso, né? Apesar de ter todos esses defeitos, fazer. Não é caça-níquel, eles não precisam de grana, eles fazem porque eles amam isso. Então, isso acho que é o maior legado do Iron Maiden. Eles estão aí, estão saudáveis, né? O Bruce se recuperou de um câncer, ele está aí. Acho que é o que motiva o cara a estar vivo. O que motiva essa galera a estar vivo, esse calor que o público emana. E para fazer isso, para você rodar, você tem que fazer discos novos. Mas eu acho que eles não fazem protocolarmente, não. Eles fazem porque eles amam fazer. Só falta um produtor para botar o pau na mesa. Só que, porra, quem vai fazer isso com o Steve Harris, cara? Ninguém. O Martin Birch. Tem que trazer ele de volta. Isso deu. Mas não música grande desse disco eu dou um 6. Bruno Sutter's Cut vai para uns 9,5 aí. O Bruno Sutter's Cut vai para uns 8, viu? Te falar. Pô, depois você manda o link dessa para baixar esse Bruno Sutter's Cut. Tem uma galera que vai curtir aí, ó. Porra, será que dá pra fazer isso? Pode? Radio Edit, meu, os caras do Iron Maiden vão cortar sua cabeça. O Ed vai te pegar na sua casa, vai estar dormindo, ele vai te decepar, meu. Vou virar Margaret Thatcher, né, cara? Mas outra felicidade do Iron Maiden é que a gente tá aqui, episódio 330 do Wiki Metal, né? O podcast mais antigo de rock e metal do país, e a gente tá falando de um disco novo do Iron Maiden. A gente já atravessou, né? A gente falou de Final Frontier, a gente falou de Book of Souls, a gente falou agora de Senjutsu. É uma alegria isso aí também, né, Nando? Uma alegria, 40 anos de banda, né? O Márcio Leal mandou aqui, nota 9.9. É um cara que é contido, é um fã bem pé no chão. Eu tenho uma teoria para isso. Tenho uma teoria para isso. O cara que é um católico fervoroso vê Jesus Cristo tomando a cachaça no bar, fala assim: ah, não, mas é Jesus, é cachaça. Não, mas é Jesus Cristo. Tudo bem, ele pode beber cachaça. É o caso desse cara aí do 9.9. Mas, ó, Pecadores, eu lembro como se fosse ontem das pessoas olhando esse disco que tá atrás de você, os fãs hardcore de Iron Maiden, o Seventh Son, falando assim, isso aí é uma bosta. Caiu. The Number of the Beast é uma bosta. É isso mesmo. Isso aí não é Iron Maiden, isso aí é muito ruim. Mesmo. E aí você pega um disco que tem... Tudo Você pega um disco que tem Moonchild, Evil Dead Man Do, Seventh Son of the Seventh Son, Clairvoyant, Infinite Dreams. É um disco maravilhoso, mas você tem que ter uma distância temporal daquele negócio e ouvir várias vezes, e ouvindo com o tempo, e aí você realmente vai ter o entendimento do que foi aquela obra, que o disco da Iron Maiden não deixa de ser uma obra de arte. E muito bem lembrado esse negócio do Seventh Son, porque a gente acompanha desde o Peace of Mind, todo o lançamento, e o Seventh Son foi exatamente isso. O Somewhere in Time não tinha acontecido, mas o Seventh Son foi o primeiro que falaram assim, Iron Maiden acabou, é muito ruim. Depois as pessoas foram... Não muito ruim, mas assim, tipo, não é igual aos outros. Até hoje, você não conhece gente que fala que Iron Maiden só é Iron Maiden com o Paul Diano? Exato, o cara é o hiper do radical. Entrou esse pose ali do Bruce Dickinson, acabou. Muito bom. Eu cortei, você tava falando alguma coisa. No meio da frase eu te cortei, Dani. Eu? Nem lembro, mas claro que também, que é tipo, talvez o maior sucesso comercial do Iron Maiden. Falaram assim, esse disco já não é igual. Não é igual o Seventh Son, que é perfeito. Aí o Seventh Son virou perfeito. Um prazer enorme conversar com você sobre esse amor que a gente tem à música, esse amor que a gente tem a essa banda. O Brasil ama o Iron Maiden, né? E o Iron Maiden ama o Brasil. Eu torço muito, muito para eles virem mais vezes pro Brasil, mais alguma vez pro Brasil,
eu poder levar minha filha no show do Iron Maiden. Ela adora Iron Maiden, mas nunca teve a chance de ver eles ao vivo. E há uma bela cenografia, há um Ed diferente. Vai ser divertido ver o Ed Made in Japan. Total. Obrigado pelo convite, viu, pessoal? Obrigado. Com a espada ceifando o Yannick Gears. Pega a capa lá do Made in Japan mesmo, né? Já corta todo mundo. Só tá um pouquinho mais velho. Um pouquinho mais velho. Daniel, muito obrigado pelo convite, de vocês terem propiciado a mim, junto à gravadora, ter tido a honra e a oportunidade de ouvir o disco primeiro. Né? Foi muito legal, cara. Voltei no tempo, ouvindo um disco novo de lançamento, cara. Obrigado. Vamos combinar a mesma coisa no próximo. Agora, com constância, assim que for feito o lançamento do disco. E aí, conta as coisas que você tá fazendo. Faz o seu, pra encerrar, faz o seu merchan aí. Esse merchan é muito televisão, muito Silvio Santos, né? Faz o seu merchan aí, meu filho, ok? Agora, dia 12 de outubro, é o disco do Detonator só para crianças. É o Detonator fazendo a galinha pintadinha do metal. O meu programa na Kiss, todos os dias, de segunda a sexta, de umas 2, né? O Banksy Kiss. E são coisas que eu faço com muito carinho. E estou pilotando meus karts, botei cabelo, só sucesso. Hoje saiu no Wikimetal uma notícia sua sobre você pilotando e ganhando a prova lá em Interlagos, que você contou aqui no Wikimetal Happy Hour. Hoje saiu uma notícia só sobre isso, tá lá no nosso site no Wikimetal. Saiu. Que legal. Depois o Nando te manda aí. Bruno, você é sempre um queridaço, as portas estão escancaradas para você, você é de casa já, quando quiser, é só avisar. E eu queria agradecer de você também ter me deixado entrar aqui no seu espaço do The Wikimetal Happy Hour. Imagina, meu, você veio. Que bom que deu tempo de sair do trabalho e entrar aqui. Valeu, galera. Up the Irons! Up the Irons! Up the Irons! Wikimetal!